Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, vamos ler do verso 22 ao verso 26. Marcos, capítulo 8. Do verso 22 até o verso 26. A palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Amém. Pai querido, obrigado pela oportunidade de lermos a Tua palavra, de recebermos dela instrução, direção que a nossa vida necessita, Pai. Ela é o alimento para nós, aquilo que realmente, verdadeiramente, nos sustenta e nos mantém de pé. Precisamos da orientação da Tua palavra, sem ela não sabemos viver corretamente. Por isso pedimos ao Senhor, fala conosco essa manhã. Com o poder do Espírito Santo, ministra ao nosso espírito, transforma a nossa vida ao ouvirmos a Tua palavra. E que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos. Para isso, clamo pela unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, para que eu possa ministrar como instrumento do Senhor, para tocar nos corações. É o que eu te peço, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui nós vemos um dos muitos milagres feitos por Jesus. A Bíblia narra, especialmente nos 4 evangelhos, diversos milagres realizados pelo Senhor Jesus. Muitas curas, muitos milagres, coisas maravilhosas, extraordinárias, de todo tipo de doenças, de enfermidades, de possessões demoníacas. Em tudo isso o Senhor Jesus atuou de maneira maravilhosa, deixando todos boquiabertos diante da sua operação nesses casos. Por muitas vezes ele curou paralíticos, leprosos, cegos, surdos, expulsou demônios das pessoas, e tudo isso está narrado na Bíblia. E ele fez estas curas e estes milagres de diversas maneiras diferentes. Não havia um padrão na ação de Jesus. A alguns ele dizia simplesmente: sai dele, seja curado. A outros ele impunha mãos. A outros ele mandava uma palavra à distância, como nós já vimos na Bíblia algumas vezes, né? E as pessoas eram curadas, não pelo método que ele realizava, mas pelo poder de Deus. Era o poder de Deus que realizava isso. Não era a maneira como ele curava, se era usando as mãos, se era à distância, se era com a palavra, se era tocando, se era não tocando, ou sendo tocado. Uma vez ele curou uma mulher que ele não tocou, foi ela que o tocou e foi curada. Veja, de diversas maneiras isso se apresentou, não é? E aqui nesse texto ele está fazendo também uma cura maravilhosa de uma maneira diferente. Um milagre que é diferente dos demais, até porque a maneira como se realizou esse milagre também foi diferente. Ele passou saliva, não é, nos olhos desse homem cego, e o que diferencia ainda mais esse milagre é que ele não foi curado de forma imediata. A sua vista não foi recobrada perfeitamente na primeira operação de Jesus, mas sim na segunda. E isso nos chama ainda mais atenção, porque não foi uma cura, talvez tenha sido o único caso, em que a cura não foi imediata, em que houve um progresso na cura.
Na primeira aplicação, ele começa a ver vultos. E depois, numa segunda aplicação do poder de Deus, ele passa então a enxergar corretamente. Então é uma cura progressiva. Talvez seja o único caso na Bíblia em que a cura não foi imediata. E aí eu me levo a pensar, por que foi desta forma? Veja, irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Entenda que nada é assim, foi por acaso, dessa vez não deu certo, aí fez de novo. Né? Acho que Jesus não estava com muito poder nesse dia, será que é isso? Não, claro que não. Nada acontece por acaso. Deus tem um plano para tudo, e tudo que está escrito tem um propósito, tem um objetivo e serve para o ensinamento. Como mesmo a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Tudo que foi registrado, há uma lição para a gente aprender. Há algumas coisas que Deus quer falar no nosso coração. Então, esse caso em que a cura não foi imediata, há uma lição pedagógica que o Senhor quer trazer para nós, um ensinamento para nos trazer experiência, para nos revelar algumas coisas a respeito de Deus. Então, vamos olhar para esse texto com atenção e tentar aprender estes ensinamentos que aqui estão revelados. Veja, o alvo desse milagre, que não foi imediato, que foi progressivo, era um cego. Jesus não curou só cegos. Como eu disse, ele curou toda sorte de doenças, de enfermidades, das mais diversas. E alguns cegos também ele curou. Esse não foi o único caso. Esse foi apenas um caso diferente, em que a cura se deu por etapas. Mas um cego é o alvo desse milagre. E o cego é um bom exemplo do que Jesus queria mostrar com essa cura progressiva. Porque o cego, irmãos, ele é muitas vezes usado simbolicamente para a gente entender os pecados e o pecador. Entender que a multidão de perdidos que vagueia por aí são considerados por Deus também como cegos, embora enxerguem perfeitamente. Não há apenas uma cegueira física, existe uma cegueira espiritual. Você concorda comigo? Há muitas pessoas que enxergam perfeitamente, mas espiritualmente estão cegas. Por que estão cegas? Porque não veem a verdade. Você mostra a verdade para elas. A verdade quem é? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você mostra Jesus para elas e elas se recusam a acreditar. Se recusam a enxergar em Jesus a verdade. Então elas estão cegas, não fisicamente, mas espiritualmente. Todos nós um dia estávamos cegos. A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Isso simboliza uma grande cegueira espiritual. Porque andávamos nas trevas, não é isso que a Bíblia diz? Daquele que não rendeu-se a Cristo, ele andava em trevas. Um dia nós andamos em trevas, trevas espessas, que não permitiam que a gente enxergasse nada. Vagueamos por aí sem a luz da verdade, completamente envolto em trevas. Essa era a realidade da nossa vida e é ainda hoje a realidade de muita gente, que não é cega fisicamente, mas é cega espiritualmente, porque não enxerga um palmo à frente do seu nariz no que se refere às coisas espirituais. Não enxerga a verdade, porque não tem a luz da verdade, não se submete a essa luz. Assim éramos nós antes de conhecer a Cristo. Não enxergávamos, inclusive, a própria miséria. O pior problema do pecador é que ele não se enxerga. Você já viu, olhou para uma pessoa e diz assim, pô, fulano não se enxerga, né? Por que você diz isso para a pessoa? Porque, de repente, ela se acha o que ela não é. Por exemplo, ela é feia a beça e ela acha que é linda. Aí o que você diz aí? Ih, não se enxerga. Ou seja, ela é burra a beça, mas acha que é super inteligente. O que você diz para ela? Não se enxerga. Por quê? A pessoa não enxerga os próprios defeitos. Ela não enxerga os próprios pecados. Um pecador, quando você fala de pecado para ele, o que ele diz? Eu não sou pecador.
Eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não faço coisas ruins. Eu não sou um pecador, mas a Bíblia diz que o homem sem Cristo é um pecador. A Bíblia diz que o homem nasce em pecado, mas ele não enxerga o seu próprio pecado. Então ele não se enxerga. Ele não enxerga a própria realidade da sua vida. Ele não consegue se enxergar como alguém carente da misericórdia de Deus. Ou seja, ele não enxerga a própria miséria. É um miserável, mas não se enxerga. Jesus disse isso à igreja no Apocalipse. Ele disse: você é miserável, pobre, cego e nu. Mas você diz que é rico e abastado. Você lembra desse texto? Apocalipse capítulo 3. Jesus está dizendo isso à igreja. Você diz que é rico e abastado, mas na verdade você é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, eu me enxergo de um jeito, Jesus me enxerga de outro. Olha o problema de eu não me enxergar. E a cegueira faz com que eu não me enxergue. Eu não consigo enxergar a própria miséria em que eu vivo. E hoje em dia, aquele que não tem Cristo não tem a verdade, porque não tem a verdade, não tem a luz. Jesus é a luz, porque não tem a luz, anda em trevas e não consegue enxergar a própria situação miserável em que vive. Muita gente hoje está cega pelas seitas, pelas superstições, pelos enganos que nós temos visto por aí se multiplicando cada vez mais. Então, por causa desses enganos, não sabem o caminho, não sabem para onde vão, não sabem para onde estão indo. Estão aí vagueando, tateando aqui e ali, buscando aqui e ali, mas não têm a menor noção de para onde estão indo e aonde vão chegar. Porque um cego, agora falando dele fisicamente, quando a pessoa é completamente cega, ela não sabe a diferença entre luz e trevas. Se ela não consegue nem ver sombras, nada, se ela é totalmente cega, se você botar luz na lanterna, no olho dela, ela não sabe que entrou luz. Ela pode sentir um calor gerado pela luz, mas ela não sabe distinguir luz de escuridão. Uma pessoa completamente cega não tem essa capacidade, ela não distingue. E um cego espiritual, a mesma coisa. Ele não sabe o que é luz, ele não sabe o que é trevas. Ele não sabe diferenciar uma coisa da outra, ele acha que tudo é normal. Ele acha que a vida que ele leva, ele não se enxerga em trevas. Ele acha que está na luz. Então, ele precisa de ajuda. Amém? Um cego que não consegue distinguir luz de trevas, precisa de ajuda. Por mais que ele consiga, e os cegos desenvolvem capacidades maravilhosas, né? De tato, de audição, de olfato, conseguem se guiar, alguns conseguem andar sozinhos pela rua com uma pequena bengala, mas normalmente um cego precisa de ajuda. Por que ele precisa de ajuda? Ele precisa ser guiado. Precisa alguém mostrar a ele o caminho. Precisa alguém dizer: olha, cuidado com esse degrau, cuidado com essa pedra, porque ele não tem a capacidade de enxergar o caminho por onde está andando. Ele precisa de ajuda. E simbolicamente, esse cego que Jesus curou aqui de forma gradual, essa cura foi gradual, para mostrar para a gente o sentido da cegueira espiritual. Aquele era um cego físico, mas o contexto da história nos revela um contexto espiritual. Mostrar para nós que um cego espiritual é curado de maneira diferente. Todos nós aqui que um dia éramos cegos, estávamos nas trevas, não tínhamos a luz, fomos curados por Jesus dessa cegueira, concorda? Mas fomos curados de maneiras diferentes. A sua conversão pode ter sido diferente da conversão do irmão do seu lado. A maneira como que Deus agiu na sua vida pode ser diferente da maneira que agiu no outro. Alguns foram mais rápidos, outros foram mais lentos. Não acontece isso normalmente? Mas a conversão é a mesma. A experiência é única, mas a maneira como ela se processa é diferente. O resultado é único. Era cego e viu. Mas a maneira como isso aconteceu se diferencia entre as pessoas.
Eu creio que esse texto está aqui para nos mostrar e nos fazer pensar sobre essa diferença, não é? A cura para a cegueira é uma só: Jesus. Não existe outra cura. Não existe outra. Só quem cura um cego é Jesus. Só quem cura um cego espiritual é Jesus. Só quem promove salvação é Jesus. Nenhum cego consegue salvar a si mesmo. Só Jesus consegue resolver esse problema da cegueira. Mas a maneira como ele faz e o tempo que ele gasta para fazê-lo na vida de cada um pode ser diferente. A maneira como ele agiu na minha vida pode ser diferente da maneira como ele agiu na sua. Não quer dizer que a minha cegueira era pior ou diferente da sua. A cegueira é igual. Cego é cego, não tem diferença, né? Mas a maneira de agir pode ser diferente, como foi a maneira de agir nesse caso de Jesus. Outros cegos foram curados de forma imediata, só com a palavra. Mas esse foi curado de uma maneira diferente, em 2 etapas. Então a maneira pode ser diferente, mas a cura é promovida por um somente. Quem é ele? Jesus. E eu creio que a salvação também é assim. Salvação é imediata. Ninguém se salva à prestação. Você acredita nisso, irmão? A gente às vezes confunde muito isso. Eu fui sendo salvo. Não, você não. Ou você é ou você não é. Salvação é imediata. O que é progressivo é o processo de santificação. A melhora da sua vida, o conhecimento da verdade que vai sendo revelado aos poucos, vai fazendo você mudar, vai confrontando você com seus pecados, com seus hábitos, com seus costumes, e aí você progressivamente vai se santificando, vai se separando mais para Deus, vai se aproximando mais do padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso é progressivo. Mas a verdade que liberta é uma só e imediata. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não diz: conhecereis a verdade e ao longo do tempo você vai se libertando. Ele diz isso? Não. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Imediatamente. Agora, a santificação é um processo. Deixar certos vícios, certas manias, vai acontecendo aos poucos. Você já está livre agora. Mas aos poucos você vai aprendendo para se libertar dessas coisas que estão aí impregnadas na sua vida. Então essa cura só pode vir de Jesus, e eu preciso entender a diferença entre salvação e santificação. Esta sim é progressiva. E nesse progresso, alguns irmãos são mais rápidos do que os outros. Dá para perceber isso? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas alguns irmãos são mais rápidos do que os outros. E até o Senhor nos deu uma dica, irmãos, porque certa vez uma mulher pecadora foi lavar os seus pés e escandalizou todo mundo, né? E Jesus disse ali uma dica importante. Ele disse: é porque ela foi muito perdoada. E quem muito perdoa, muito ama. Veja, irmãos, a quem muito se perdoa, muito ama. Então, de repente, o nível de pecado, de cegueira, de escuridão de alguns de nós era muito maior. E aí, quando a gente é perdoado, a gente passa a amar também com muito mais intensidade, com muito mais rapidez. E aí a santificação se desenvolve mais rápido. Mais rápido. Por isso Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, às vezes, o nível era muito grande de pecado, e a tendência é que essa pessoa se santifique mais rápido. Porque ela sabe do poço onde ela saiu. Ela sabe da miséria onde ela estava. E aí a graça é muito mais abundante sobre ela e ela acaba se santificando mais rápido. Outros já são mais devagar. Porque não tinham tantos pecados. Tinham pecados, mas não eram tantos. Não tinham tanto do que se arrepender. Tinham, mas não tantos. Entende? E aí não foram tão perdoados, não amam tanto quanto deveriam amar. Então, há uma diferença na velocidade da santificação de muitos de nós. Por isso, na igreja, há pessoas em vários estágios de santificação. É uma grande ilusão você querer entrar numa igreja e achar que todo mundo aqui é santo igual.
Essa é a pior ilusão e a maior fonte de decepção das pessoas. Eu fui na igreja imaginando que a gente ia chegar lá e ia ter um ambiente de santidade, né, que você ouvia até o canto gregoriano. Todo mundo com a auréola na cabeça, né, e a coisa maravilhosa, aquele ambiente e tal. Vamos chegar lá, amém? Vamos chegar lá. Mas cada um aqui está num nível de espiritualidade. Cada um de nós aqui está num nível de santidade. Por causa dessas diferenças e desse progresso. Eu estou falando dos salvos, não estou falando do joio. O joio não adianta. O joio você vai esperar que ele seja santo, ele nunca vai ser. Mas os salvos, e todos são salvos igualmente, na salvação não há diferença. A diferença está no progresso da santificação. Nesse caso, a velocidade é diferente. Então, o irmão mais santo do que o outro, porque a velocidade da transformação dele foi maior do que o outro. Mas não quer dizer que o outro também não vai chegar lá. Amém? O outro vai chegar lá também. Se ele aprender, se ele crescer, se ele se alimentar, se ele continuar, se ele perseverar, ele vai chegar lá. Você tem jeito, sabia? Você vai chegar lá. Mas você tem que se alimentar, você tem que estar na escola bíblica, você tem que estar ouvindo a palavra, tem que estar na pregação. A fé vem pelo ouvir, a fé tem que encher o teu coração e você vai chegar lá. Você vai crescer. Você não vai ficar estagnado, mas você precisa querer. Se não quiser, aí é outra coisa. Então não espere que na igreja você vai encontrar todo mundo santo igual. Não existe santo igual, tem salvo igual. Todo mundo que é salvo é salvo. Joio é joio, salvo é salvo. Mas até o joio você vai encontrar na igreja. E entre os salvos você ainda vai encontrar diferença de santificação. É salvo, mas ainda não está totalmente limpo, está se limpando ainda. Já está livre, já pode resistir ao pecado, já pode se aperfeiçoar, mas ainda está em processo de santificação. Na verdade, todos nós estamos. O mais santo aqui da igreja, que não deve ser eu, ainda não está pronto. Sabia disso? Quem você acha que é o mais santo? Não fala, não fala. Mas quem você acha que é o mais santo aqui na igreja? Pense em alguém. Não pense em mim, por favor, que você vai se dar mal. Mas pense aqui, o mais santo da igreja, aquele irmão que você vê, esse irmão é uma maravilha. Ele ainda não está pronto. Esse que você acha que está tinindo, ainda não está pronto. Os pastores, ainda não estamos prontos, mas estamos caminhando, estamos evoluindo, amém? Estamos caminhando. Isso é progressivo. Jesus queria ensinar isso, irmãos. Eu não vejo outra expectativa do que se não deixar uma mensagem de progresso, de que as coisas podem ser progressivas e que há diferença, embora a cura seja a mesma. E é interessante notar também nessa história que há a participação de outras pessoas aqui na cura desse cego. Será que você percebeu enquanto lia comigo? Olha o versículo 22 aqui, vamos olhar. Então chegaram a Betsaida, Jesus chegou lá, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Quem trouxe o cego e quem rogou? Não foi o cego. O cego foi trazido. Deu para perceber isso? Alguém rogou pelo cego. Está aqui na terceira pessoa, não identificando quem é, mas não é o cego. O cego foi conduzido até ali, até porque ele não conseguia ir sozinho. E quando chegou lá, não foi o cego que rogou, rogaram pelo cego. Então veja, há a participação de outras pessoas aqui nesse milagre. Qual foi a participação delas? Trazer o cego. Já é uma boa participação, amém? E depois, rogar pelo cego. Olha que coisa interessante. Isso aconteceu na cidade de Betsaida. Você sabe o que significa Betsaida? Casa da pesca. E é interessante que Jesus chamou a gente de pescadores de homens. Você é discípulo de Jesus? Ele disse assim, eu vou te tornar pescador de homem. E aqui é a casa da pesca, irmãos. Você traz os peixes tudo para cá. Você traz os peixes que você pesca. O que você faz com os peixes que você pesca?
E essa pesca espiritual não é para comer, não. É para trazer para a casa da pesca. A casa da pesca é aqui. Então, trazem o cego para o lugar certo, para a casa da pesca. O cego foi pescado. Alguém pescou ele e trouxe. E ao chegar ali, alguém rogou por ele. Veja se essa não é a função dos evangelistas, irmãos. Trazer e rogar. O que você tem que fazer por alguém que é cego hoje? Você conhece algum cego? Não fisicamente. Um cego espiritual. Tem algum morando perto de você? Tem algum na tua casa? Dentro da tua casa tem um cego espiritual. Quem é que vai ter que ir lá trazer ele? Sou eu? Pastor, vai lá em casa buscar ele. Você não foi pescador de homens, instituído por Jesus? Quem é que tem que trazer ele para a casa da pesca? É você. O cego que você conhece, o cego que está na tua casa, o cego que está na tua cama, às vezes tem um cego na tua cama, sabia? É você que tem que trazê-lo. Olha o trabalho dessas pessoas, trouxeram e rogaram. O que é o rogar? É orar. Você ora e traz. Tem um cego que você conhece? Ora por ele, tenta trazer ele para a igreja. Tem um cego na tua casa? Ora por ele, tenta trazer ele para a igreja. Vamos lá, vai ter isso, vai ter aquilo, vamos. Insiste, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Insiste. Um dia ele cede, um dia ela cede. Ora e traz. Ora e tenta trazer. Fizeram isso por esse homem. Ele só foi curado porque alguém o levou e porque alguém rogou. Não depende dele, porque ele cego não tem condição de fazer isso. Cego não tem condição de se virar sozinho. Não espera que esse cego que você conhece, esse cego que está na tua casa, na tua cama, que ele um dia vai acordar e vai dizer, hoje eu vou para a igreja. Não vai acontecer isso. É você que tem que rogar, é você que tem que chamar, é você que tem que trazer. Entende, irmão? Esse milagre é muito significativo porque trouxeram um homem para lá, levaram o homem para a presença de Jesus e rogaram pelo homem. E aí o que Jesus fez com esse homem? O que Jesus fez com o cego? Olha o versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Veja só o que Jesus fez em primeiro lugar, tomou-o pela mão. Isso é atenção, isso é carinho, é ou não é? Tomar alguém pela mão, conduzir, é diferente de dizer, é por ali, vai lá. É diferente ou não é? Você tomar pela mão é outra coisa, né? Jesus recebe o cego, as pessoas rogando por ele, ele vai lá, não apenas toca e resolve, ele pega ele pela mão e vai levando ele para fora da aldeia. O que isso está mostrando? Carinho, atenção, não é? Tocar, carinho, atenção, conduzir. Vem comigo, para fora da aldeia, leva ele para ali. E por que leva para fora da aldeia? Porque era preciso deixar aquele grupo ali para ter um encontro a sós com Jesus. Entende, irmãos? A gente precisa de um encontro pessoal com Jesus. Por mais que tenha gente orando por nós, por mais que tenha gente trazendo a gente para a casa da pesca, o encontro com Jesus é pessoal. A salvação não acontece na coletividade, senão ela seria apenas entusiasmo. Né? Chama aqui na frente, vem todo mundo, a pessoa vem e depois nunca mais aparece. Tem que ser um toque individual. Tem que ser um toque de Jesus no coração dela, algo que penetre ali dentro, algo que seja pessoal dela com Cristo. Então, Jesus pegou aquele homem, ele não tinha intenção de fazer milagre para todo mundo ver, não estava querendo fazer propaganda do seu ministério, não estava querendo divulgar, ele leva o homem para fora da aldeia, só ele e o homem. Para que tenha agora um encontro comigo, a salvação é Jesus. A salvação não é a igreja, você sabia disso? A gente traz para a igreja, mas a salvação não é a igreja. A igreja é a casa da pesca. É onde você traz o peixe que você pescou.
Mas a salvação não é igreja. A pessoa pode frequentar a igreja aqui 20 anos e não ser salva. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Se ela não tiver um encontro pessoal com Jesus, ela pode frequentar aqui anos e anos e não ser salva. Então Jesus leva ela para fora da aldeia e ali só os dois, tete a tete, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E Jesus naquele momento faz duas coisas, aplica saliva, cuspe, né? Saliva, aplica e põe as mãos no olho, nos olhos do cego, as mãos umedecidas com saliva. Dessa maneira Jesus coloca as mãos sobre ele, não é? Como eu disse antes aqui, a cura não depende do método. Dessa vez Jesus fez assim, de outras vezes não fez. Então, só uma dica para a gente aprender, não é isso. Agora vamos fazer a doutrina nova, vamos cuspir no olho das pessoas, de repente elas ficam salvas. Imagina, você traz um amigo seu aqui, um visitante, e o pastor diz assim, vem cá, você que não entregou a vida para Jesus, está cego, vem cá, quando ele chegar aqui na frente, eu... a cusparada na cara dele. E aí depois esfrego. Não porque você está fazendo, irmão, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, Jesus fez assim. Não é o método, irmão. Isso aqui não está escrito para a gente imitar. Esse é o erro de algumas igrejas aí. Pegam as coisas da Bíblia e começam a imitar essas unções, essas coisas que aparecem, essas invencionices, porque não vê o sentido espiritual. Não vê o princípio que está sendo revelado. Quer ver só o final. Quer ver a mágica. E não é mágica. Não é saliva. É o princípio que o Senhor está ensinando. Porque se eu for olhar ao pé da letra, a saliva não deu certo. A saliva só fez ele ver vultos. Entende? Não é o método, não é a saliva, não é o toque, não é a maneira de tocar, não é a imposição. Deus faz do jeito que Ele quiser. Eu não controlo como é que Deus vai fazer. Então, não é uma doutrina que está sendo ensinada. O importante é que saiu da boca de Jesus. Saiu da ordem que Ele deu. Das mãos que Ele impôs o poder para curar. O poder está em Jesus. Nas suas mãos e nas suas palavras. Ali há poder. Nesse poder que esse homem foi curado. Mas a cura não aconteceu nesse primeiro momento. Quando ele fez a saliva e impôs as mãos, ele pergunta, você vê alguma coisa? E olha só que interessante. O homem responde no versículo 24. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens como árvores, os vejo andando. Ele recobrou a vista. Ele não via nada. Pelo que diz o texto, era um cego completo. Não via absolutamente nada. Mas na imposição de mãos de Jesus, ele já recobrou a vista. Mas ainda não dava para passar na prova do Detran. Entendeu? Ainda não dava para passar no exame de vista. Porque ele olhava para os homens e via os homens como árvores. Como vultos. Ele não conseguia distinguir um homem de uma árvore. Parece um homem, parece uma árvore. Ele não conseguia ainda distinguir plenamente o que ele estava vendo. Ele já não era mais cego. Dá para perceber? Porque ele recobrou a vista, diz o versículo anterior. Cego, ele já não podia ser mais chamado. Ele agora podia ser chamado de míope, sei lá, de astigmata, hipermetrópico, como é que é? Hipermetrópico, né? Ele podia ser chamado de qualquer coisa, menos de cego, porque ele já está vendo alguma coisa, mas ainda não está vendo perfeitamente. Veja então o que aconteceu. No primeiro toque de Jesus, a força do inimigo, que o mantinha cego, foi minada. A força espiritual do mal, que o aprisionava daquela maneira, foi completamente minada, e ele fez com que aquele homem enxergasse. Ele passou a ver. Nasceu a fé no coração daquele homem. Eu enxergo agora.
A situação já é outra, completamente diferente. Se você olhasse para uma pessoa completamente cega, não vê luz, não vê vulto, não vê diferença entre luz e trevas, e de repente ela começa a ver o homem como árvore, se fosse com você, você diria, já está bom demais. Né? Olha, já está legal, eu posso botar um óculos, posso inventar alguma coisa, já está demais. Porque já foi algo maravilhoso. A fé já nasceu no coração desse homem. Mas veja, por que foi progressivo? Aí eu lembro de um texto que eu comento muitas vezes com os irmãos em Provérbios capítulo 4. Abra aí a Bíblia em Provérbios capítulo 4. E veja comigo o versículo 18. Olha como é que Jesus fala aqui do progresso. Provérbios 4:18 diz, mas a vereda, ou seja, o caminho dos justos, é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha a ideia da progressividade aí. Você está no caminho do justo, porque você foi justificado. Quando Deus te salvou, Ele justificou você. Teu pecado foi perdoado e Ele se fez a sua justiça. Você não é justo porque você é bom, porque Ele fez você justo. Você foi justificado. A partir desse dia da salvação, você começa o caminho do justo. Mas o caminho do justo é uma vereda. É um caminho que é parecido com a luz da aurora. Começa pequenininho e vai brilhando mais e mais. O sol vai subindo até que ele chega ao meio-dia. Sol total. Está entendendo a ideia do progresso? Assim é com a gente. Você se converteu, começou o caminho da justiça. E aí a tendência agora é ir brilhando mais e mais até a perfeição. Esse é o plano de Deus para você. A mesma coisa Jesus estava querendo mostrar nesse texto. O homem é curado, mas ainda não vê perfeitamente. Ele começou agora o caminho dos justos. Ainda não via plenamente. É como um novo convertido. Você se converteu, a palavra foi pregada, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, você tem convicção de verdade, você abriu seu coração e entregou para Jesus. Você sabe que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, você sabe que não há outra alternativa, você se rendeu, você foi salvo. Mas você não entende nada de teologia, você não sabe nada da Bíblia, talvez você nunca tenha nem lido a Bíblia direito. Começou ali a vereda do justo. Agora você vai brilhando mais e mais. Você vai começar a ler a Bíblia, vai começar a frequentar a igreja, a escola bíblica dominical, as verdades vão sendo reveladas. Aquilo que você antes achava que não tinha problema, Deus vai te mostrando que é pecado. As coisas vão se revelando sucessivamente a você e cada vez você enxerga melhor. Cada dia que passa você começa a enxergar melhor. Assim como esse homem. Quando ele passa a enxergar e vê tudo como vulto, era como se ele estivesse mostrando como é que é o início de uma conversão. Você não vê ainda perfeitamente, não é? Você ainda não foi ensinado, você ainda está crescendo. E não deve desistir na primeira tentativa. Porque pensa, comparado à cegueira total que você vivia, enxergar vulto já é uma grande coisa, né, irmão? Você agora está na igreja. Tem todas as condições de trilhar um caminho maravilhoso, enxergando cada vez melhor, e foi isso que Jesus exemplificou, e que a Bíblia também fala. Veja o apóstolo Paulo como fala disso em Filipenses 2, Filipenses 2, 12 e 13, ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua bondade. Olha o que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. O que é esse desenvolvimento? Você já está salvo, mas agora você vai desenvolver, você vai melhorar, você vai crescer, você vai enxergar cada vez melhor, até ser dia perfeito. E é Deus quem efetua isso em você, tanto querer quanto conseguir terminar. Veja, não é uma obra do homem, não é o homem que desenvolve a sua salvação. É Deus. Paulo logo depois bota, é Deus quem executa em você tanto a vontade de fazer isso,
quanto à realização completa desse plano que você iniciou. Deus te colocou na vereda e Deus vai te levar até a perfeição. É assim que diz a palavra de Deus em relação a essas coisas. Então, o que eu não posso é ficar sempre nesse primeiro estágio. O que esse texto me ensina é que eu não posso me conformar em enxergar só vultos. Veja, irmãos, enxergar só vultos para quem não enxergava nada é maravilhoso, concorda? Mas se eu posso enxergar perfeitamente e eu continuo enxergando só vultos, isso não é razoável, é? Você pode ter o melhor e prefere ficar com o pior? É bom isso para você? Não. Mas é o que muitos estão fazendo. Pode ter o melhor, mas se conforma com água com açúcar, com feijão com arroz. Você pode melhorar, você pode chegar à perfeição, você pode caminhar na vereda, você pode passar a enxergar perfeitamente. Não é só vulto que Deus tem para você, Deus tem cura completa. Versículo 25 diz, então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, agora sem saliva, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Deus não faz nada pela metade, irmãos. Nós é que paramos pela metade. Se eu não completar a minha carreira, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Se eu não chegar à luz da aurora na perfeição do meio-dia, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque Deus quer fazer perfeito. Deus quer te levar até o fim da carreira. Deus quer melhorar você a cada dia. Deus quer completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Não vai deixar você enxergando só um pouquinho. Ah, tá bom, meu filho, fica aí, pronto. Dê graças a Deus, né? E não enche o saco. Não, não é assim que Deus faz. Deus vai completar a obra. Deus não deixa nada pela metade. Nós é que temos esse defeito. Nós é que paramos e dizemos, já está bom, já está bom. Não está bom, não. Já leu a Bíblia? Lê de novo. Amém? Já fez a escola bíblica dominical toda? Faz de novo. Amém? Já escutou todas as minhas pregações? Escuta todas de novo. Amém? Não está bom, não. Não está. Tem que ter mais e mais, até ser dia perfeito. E como talvez a perfeição a gente nunca enxergue em carne, a gente tem que ir até o final, tentando, melhorando e conseguindo. Jesus não para a sua obra até que ela esteja perfeita. Jesus não diz para o homem, já está bom, está vendo árvore, deixa eu ir lá que tem mais gente para curar. Não, ele põe de novo a mão nele. E aí a Bíblia diz que ele começa a enxergar perfeitamente. Veja Filipenses capítulo 1, versículo 16. Só para lembrar esse conceito que eu apresentei para você. Filipenses capítulo número 1, versículo 16, está escrito. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não tinha dúvida de que Deus é poderoso para completar aquilo que ele começa. Deus não para a sua obra pela metade, não se dá por satisfeito enquanto não estiver perfeito. A gente tem que ser assim também. Não fico satisfeito enquanto não estiver perfeito. Não me conformo, perfeito só Deus. Não, a Bíblia diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então não se conforme enquanto não estiver perfeito. Enquanto não estiver bom, continue. Assim fez Jesus até que aquele homem enxergasse perfeitamente. Então eu digo a você, uma lição para nós aqui, não impeça o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Não impeça a obra que Ele quer completar. Não viva na imaturidade. Deixa Deus trabalhar para você se tornar maduro, pleno, completo, produtivo, em ponto de produção. Deus é poderoso para completar a boa obra. E para finalizar, volta lá no texto e lê o versículo 26. Também tem lição aqui. Diz assim, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Para fazer o milagre, Jesus tirou ele da aldeia. Já viu antes?
E agora ele fala, vai para casa, mas não passa de novo na aldeia. Não se distrai com nada. Não entre novamente no lugar da onde você saiu. Vida cristã, irmão, é vida nova. É nova vida. Não voltamos atrás. Lembra da musiquinha lá do RR? Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Não tem volta. A aldeia ficou para trás, agora eu vou para outros lugares. Agora eu vou para casa. Agora eu não volto nos lugares que eu estava. Eu vou para mais longe. Eu vou para lugares diferentes e não volto ao pecado. Deus te libertou. Não volte a ser cego. Deus te deu visão, não volte a ser cego. Outro cego que Jesus curou em João 9, ele diz, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sai da aldeia, sai da onde você estava e vai agora para um lugar novo. É o que Deus está falando para você. Amém?